Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do G-Talks, o podcast da Getax. Toda semana a gente traz profissionais de diferentes áreas aqui para discutir alguns temas relevantes para o mercado contábil. Na semana passada a gente falou bastante sobre vendas, né? Então, se você não acompanhou esse episódio, a gente vai deixar o link aqui na descrição. Eu sou o Gustavo, CEO da Getax. A Getax ajuda diversos escritórios de contabilidade na automação fiscal, né? A gente ajuda o escritório de ponta a ponta, automatizando desde a busca das notas fiscais até o fechamento do imposto das empresas do Simples Nacional. Monitoramento de pendências no ECAC, né? Então a gente tira esse peso operacional do contador, para que você tenha mais tempo para focar no seu negócio. Então, se você ainda não conhece a Getax, a gente vai deixar o link aqui na descrição. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema bem interessante, né? Na semana passada a gente falou sobre vendas e hoje a gente vai falar de um tema tão importante quanto vendas, que é a retenção desse cliente, né? A gente vai falar bastante aqui sobre Customer Success, né? O sucesso do cliente. Então, eu tenho o prazer imenso aqui de anunciar o nossa convidada de hoje, a Lec. Lec, fica à vontade para se apresentar para o pessoal. Legal. Que delícia estar aqui. E que responsa, hein? Depois de vendas, eu falar de sucesso do cliente, a galera já vai sair aqui com um manual pronto para Pacote poder. completo. Não tem desculpa agora, né? Mas que legal estar aqui, um prazer, adorei o convite. Hoje eu trabalho com consultorias, né? Eu criei um ecossistema de soluções para trabalhar a gestão de cliente, né? Não só a área de CS, mais a área de experiência do cliente, né, uma estrutura educacional, sou professora da USP, tenho um tiquinho de experiência, meus cabelos brancos me entregam aqui. Sou mineira, tô aqui em São Legal. Paulo há 9 anos e descobri nesse pedacinho do... Todo mundo tem um pouco de receio de falar do pós-venda, que na verdade é onde a gente atua muito ali, essa... esse diamante bruto que muitas vezes as pessoas não olham, né? E a gente sabe hoje que o custo de aquisição de cliente é cada vez mais alto, né? Sim. Nunca cresceu tanto, né? Mais de 200% nos últimos 3 anos. Sim. E tem gente que não olha para a base de cliente, né? Então a gente vê que o mundo contábil tá olhando para isso diferente porque o cliente mudou muito, né? O cliente hoje ele não se incomoda de pagar mais, ele não se incomoda de estar na operação, mas ele quer receber de volta as promessas que foram feitas, né? Sim. Então toda essa estruturação do pós-venda, olhando para CS, experiência do cliente, é o que vai fazer o diferencial hoje. E eu sou apaixonado por problema. Enquanto todo mundo corre, eu entro nas empresas e falo, não, tô cheio de problema. Eu falei, graças a Deus. É Tenho isso. trabalho pra caramba pra poder fazer. Muito Isso é um legal. pouquinho do que eu faço aqui. Bom, vamos lá. Para a gente introduzir aqui o papo, né? Acho que hoje vai ser um papo bem legal, bem produtivo. Esse é um tema bastante interessante porque o mercado contábil é um mercado que há pouco tempo atrás não se falava em Customer Success, não se falava nem em vendas, né? Então é um mercado que vem se desenvolvendo muito nos últimos anos, né? Então surgem muitas dúvidas ainda, né? É um mercado que está amadurecendo nesse ponto. Eu queria que você contasse pra gente, a gente estava até batendo um papo aqui antes, mas eu queria que você contasse pra gente como que você caiu no mercado contábil, né? Como é que você conheceu aí o mercado contábil? Muito legal. Eu fiz, como eu falei, eu sou de BH, eu fiz a minha transição de carreira. Sempre trabalhei com gestão. Eu gosto de trabalhar com gestão. Gosto de gente. E eu queria usar a tecnologia para potencializar as pessoas. Então, lá em BH, eu tentei entrar na área de tecnologia, mas não deu certo. Então, eu trabalhava numa consultoria para academias, lá em Belo Horizonte, e usava um software. E esse software, os meus clientes usavam muito, né? Eu fazia questão de usar. Cara, vamos otimizar, não é só contratar, vamos melhorar os processos e trabalhar em cima dessa estrutura. E eu queria sair de Belo Horizonte porque eu queria trabalhar com outras coisas. E aí vim para São Paulo, na primeira semana eles me chamaram, Leque, olha, eu tenho uma vaga para você aqui. Uma vaga de head de Customer Success. Eu falei, o que é isso? Eu não fazia ideia do que era nem o head e nem o Customer Success, né? Eu tinha 2 problemas ali. E eu falei, não, porque os seus clientes de consultoria usam mais o software, indicam,
e estão comprando outros produtos. Então, a gente quer entender como você faz na consultoria para a gente aplicar aqui. E foi aí que eu entrei no mundo do CS. Tá. Fiquei por 2 anos lá. Eu tinha uma equipe inicial de 7 pessoas, saí de lá com mais de 80, porque eu Pô, legal. estruturei toda o pós-venda mesmo. Então, Uhum. suporte, CS, área de onboard, né? Que é onboard é essa primeira fase ali, quando o cliente entra. E o ongoing, que é a cauda longa, né? Que é esse longo tempo ali. E a gente reduziu o churn em mais de 20%. Então, a gente teve resultado muito legal. E aí, eu fui convidada pelo Rafa na Redspa, que estava montando uma estrutura. Ele tinha acabado de criar o Gesta. Legal. E ele queria alguém com essa experiência. Eu fui indicada. E aí, eu caí no mundo contábil. E me apaixonei pelo mundo contábil e vi o quanto de possibilidade existia ali para potencializar os escritórios, né? As empresas contábeis, era muito tradicional, Sim. né? Era difícil. Você entrava lá, não, isso aqui não funciona, isso aqui é difícil. E diferente da primeira empresa que eu entrei para resolver um BO, que era muito churn, muito cancelamento, o Gesta a gente queria projetar um crescimento. Então, a gente queria fazer acontecer um crescimento. Então, era diferente. Então, a gente foi contratando, a gente foi preparando, criando materiais, né? Entendendo o mundo dos clientes e o produto foi evoluindo. Então, eu caí no mundo contábil assim, nunca mais saí. Fiquei alguns anos no Gesta, uns 3 anos. Aí depois eu fui fazer outra coisa. Fui pro varejo, depois do varejo eu fui pra gráfica. E aí eu falei, não, agora tá o bichinho do empreender ficava dentro de mim ainda. Legal. E aí eu voltei com a empresa e estruturei esse ecossistema que é hoje. Mas foi assim que eu caí no mundo contábil. Muito legal. Vamos lá. Eu acho que um ponto interessante aqui para a gente, um ponto de partida, hoje muitos contadores ouvem falar sobre CS, ouvem falar sobre retenção e tudo mais, só que assim, eu vou muito em eventos pela Getax, né? A gente viaja o Brasil inteiro participando dos eventos, converso muito com contadores e eu sinto que a coisa é meio abstrata para eles. Então, assim, existem muitos termos, né? Quando a gente entra nesse assunto. A gente fala de onboarding, ongoing, adoption, churn. A gente Nossa, fala de sopa de letra. jornada do cliente. E, às vezes, o contador ali, que não tem... Ele não tem com quem discutir os processos e tudo mais, fica uma coisa meio abstrata, né? Meio confusa ali para ele. Então, acho que a gente pode começar desmistificando esses termos, explicando qual que é o papel do CS, o que é cada um desses termos, cada fase, e aí a gente vai... E é legal você falar isso. Uma das coisas que eu mais escuto de aluno e de cliente você fala no jeito que eu entendo. Porque Legal. é muito lindo você colocar esse monte de sigla e ninguém... o público nosso é adulto, ninguém vai falar assim, não sei. E o orgulho para falar que não sabe, Sim. não tem. Então, tanto que eu mudei a minha forma de posicionar no digital e o brand da empresa, eu não falo, tanto que vocês podem ver que não tá lá CS, tá gestão de cliente. Legal. Quanto mais eu trouxer para a realidade do empresário que não tem noção do que a gente está falando, mais adesão e confiança a gente vai ter. Porque a palavra de tudo que a gente faz hoje, porque não é o software, não é a consultoria, é a confiança e a tranquilidade que a gente passa para esse cliente, né? Então, cada vez mais eu fui tirando essas palavras que eram churn, onboard. Eu falei, não, vamos falar o primeiro passo dele dentro da sua empresa, né? Então, o onboard é esse primeiro passo. O cliente fechou o contrato com o time comercial. O que acontecia muito era assim, né? Deus cuidava agora, né? Fechou o contrato, acabou, batemos sininho, comemorando a meta e o cliente ficava perdido. O mundo contábil é um mundo ainda muito técnico. Então, essa é a dificuldade maior de se trazer o cliente para o centro, que é outra coisa que é difícil pra caramba dentro do mundo de empresários em geral. Sim. Aqui a gente pensa no cliente. Aí você vai fazendo perguntas, aí você vê que o cliente é o último do rolê ali, porque tem... não, mas isso aqui são processos da empresa. Isso aqui eu preciso cumprir esse protocolo para o cliente. Então, o cliente não está no centro, porque ele só vai estar no centro quando você conseguir separar o que é o sucesso da empresa e o sucesso do cliente, que eles andam em paralelo, é o que eu sempre falo. Hoje, a dor de quem está à frente é o cliente quer ensinar a empresa a ser empresa e a empresa quer ensinar o cliente a ser cliente. Então, uma loucura a confusão de papel. Então, quando eu cheguei para falar no mundo contábil, a maior dor não é o pós-venda, é o onboard. 63% dos cancelamentos estão num problema inicial.
Porque as pessoas estavam até preocupadas de como iriam enviar as guias, como é que iam fazer o processo, mas não explicavam para o cliente qual que era o papel dele. Então, o onboard, ele tem essa função imprescindível, que é qual é o meu papel como fornecedor e qual é o seu papel como cliente, né? Legal. Lá atrás, eu acho que você vai lembrar muito disso no início da Getax, também deve ter passado por isso, a gente tinha uma premissa de vou dar autonomia ao cliente. Vou ensinar o cliente a usar, vou ensinar. O cliente não quer isso mais. Uhum. Olhando dos últimos anos para cá, o cliente quer que você faça por ele. Só que a gente tem isso incutido que a gente tem que ensinar o cliente a fazer. Ele não tem tempo. Ele olha pra gente como uma solução assim, o que você vai fazer por mim? Sim. Quando a gente muda isso, ele começa a ter essa confiança. Então, nessa primeira fase do onboard, era o grande sofrimento dos escritórios. Porque o cliente não entendia, o cliente não sabia o que fazer. Quer ver uma dor que eu entro, eu falei, eu tenho certeza que essa está doendo. Quando um cliente migra de escritório. O cliente fica perdidinho, porque quem recebe fala assim, não, isso é do outro escritório, eles não mandaram. Tá, mas eles não mandaram, o que eu faço agora? Então fica um empurrando pro outro e o cliente no meio. Então, quando a gente começou a desenhar papéis e responsabilidades para o mundo contábil, foi um alívio pro cliente e pro escritório. E aí eles entenderam, era só isso. Eu falei, era só isso. Só que vocês estão preocupados em entregar todas as obrigações, vocês estão preocupados em enviar tudo para ele. E o cliente não quer isso. Ele quer um passo mais simples. Então, à medida que você vai mostrando o passo que o cliente vai ter em cada fase, o cliente vai tendo essa confiança. Então, o onboard, para mim, é o principal. Se você virar para mim e falar assim, Leque, qual é a retenção começa onde? Onboard. Que é o ponto de partida ali. E que ninguém olha. Todo mundo manda um manualzinho ou um PDFzinho, ó, tá aqui. Essa aqui são... Ninguém explica, ninguém senta, né? E aí, vender passou a não ser só uma venda, né? Uma venda consultiva terminava com essa passagem de bastão estruturada. Então, o que vem de vendas para essa parte de onboard, CS, ela tinha que ser estruturada. Então, muita gente escutava o CS, eu quero ter isso aqui. Mas ninguém queria mudar os processos, ninguém queria alterar a forma de atender o cliente, né? E aí a gente começa a entender que eu preciso falar a língua dessa pessoa. Um dos problemas que eu tive no Gesta, vocês devem ter enfrentado a mesma coisa, porque vocês dão velocidade. Sim. E vocês disponibilizam para quem está trabalhando tempo. Perfeito. Certo? Sim. O que eu faço com o tempo livre? Pois é. Aí um monte de cliente começou a cancelar o Gesta, falando assim, Leque, você me causou um problema operacional. Porque quem fazia, vamos dar o exemplo do DAS, ficava o mês inteiro, fazia em 30 segundos, 40 segundos. O que eu faço agora com essa pessoa? E aí eu falei, olha, a gente precisa começar a mapear o impacto que o nosso trabalho causa na empresa das pessoas. Aí eu falei assim, então esse departamento aqui vai sofrer muito, as pessoas vão ter mais tempo ocioso. Como é que eu faço essas pessoas terem outras funções? Então, quando eu olho para o CS, eu não olho só para a usabilidade do cliente, eu olho o impacto que eu causo ali dentro. E é isso que as pessoas não olhavam. Então, ficava o cliente no meio do caminho sem entender. Ele não entende nada. Esse ano foi engraçado que eu liguei para minha contadora no início do ano e virei para ela e falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Você não vai me perguntar o meu planejamento do ano? Aí ela, ué, você é a pessoa mais interessada nisso, porque não é que eu quero fazer nada errado, eu quero fazer o mais certo possível. E se você não sabe o meu planejamento, como é que... Ela falou assim, Leque, eu nunca fiz isso. Eu falei, é por isso que o escritório contábil tá desse jeito. Sim. Quantos clientes você perdeu a chance de colocar? Então, esse foi a primeira dor, é a comunicação ali. Então, o onboard. Quando a gente passa ao longo do tempo, que a gente fala que é um ongoing, as pessoas não têm próximos passos. Elas só vão ficar naquela rotina contábil. Só que, por exemplo, você melhora o seu faturamento, né? Melhorou, vendeu mais. O que o contador manda para o cliente? Um boleto mais caro. Sim. Qual que é a primeira coisa que o cliente fala? Tá errado. Sim. Você calculou errado. Você não prepara nenhum cliente para poder receber um boletinho mais caro, né? Você, poxa, parabéns. Aí a gente criou, falou, você vai mandar um e-mail, quando você vê o crescimento, você vai preparar esse cliente para ele pagar mais e explicar o porquê. E aí os escritores, pô, Leque, eu tô só te vendo coisas legais que os clientes estão querendo olhar de forma... Porque vende a
consultoria consultiva, mas não faz isso, né? Então, o processo do ongoing é criar esse processo consultivo ao longo do tempo, gerando a maior receita. Então, eu estava numa palestra do Anderson, Aham. no último dia do imposto de renda. Eu falei, ninguém vai olhar para mim. Mas todo mundo deve estar lá. Fechando. Aí eu falei, gente, eu preciso ganhar esse pessoal em 5 minutos, porque senão não vai dar certo. Eu falei, gente, eu quero 5 minutos. Eu sei que vocês estão no último dia de enviar as declarações, eu queria que vocês ganhassem dinheiro com essa declaração. Aí todo mundo, como assim? Eu falei, vocês já vão mandar uma mensagem pro time, pega o telefone e manda assim, preciso de um mapeamento de todas as pessoas que fizeram imposto de renda e têm chance de se tornar nossos clientes CNPJ. Só isso, Uhum. você já tem dinheiro na mesa que vocês não estão pegando. Aí eu falei assim, quantos clientes do ano passado que fizeram imposto de renda não fizeram esse ano? Ninguém sabia me responder, Gustavo. Ninguém. Então, eles estão tão no operacional e estão achando que está fluindo muito bem, e o cliente de contabilidade, ele é fiel, porque ele tem medo de entrar em outro lugar. Não porque ele está satisfeito com o que você está fazendo, é porque ele tem medo de ser pior do que ele está recebendo. Sim. Então eu falei assim, não vou mudar não, vou ficar quietinho aqui, tô aqui há muitos anos. Mas aí a contabilidade não mudou a forma de atender. E esse cliente, principalmente os novos, a nova geração que está entrando, os novos empresários, eles querem uma visão muito diferente. Sim. Conversam Concordo. de forma diferente, né? Então aí a gente fala dessa segunda fase. O churn, que é o cancelamento, o número de clientes que você perde ali por mês. Não só em números, que é outra coisa que as pessoas começam a usar a muleta. Ah, eu só perdi um cliente, mas representa 20% do seu faturamento. Exato. Aí a pessoa, não tinha pensado. É isso, então é número de valores com número absoluto. Expansão. Quais são os produtos e serviços que você pode ofertar para esse cliente ao longo dessa jornada? Teve um cliente que a gente fez um diagnóstico, ele falou assim, eu fiquei tão bravo essa semana que um cliente meu foi fazer com o meu concorrente um serviço que eu prestava. Eu falei, mas você nunca falou com ele. Sim. Ele vai procurar onde ele vai procurar uma referência. Então, ainda tem isso, eles não falam bem deles mesmos, né? Quais são os próximos passos ali. Então, eu acho que essa sopa de letrinha cai sempre na gestão de cliente. Então, Sim. eu tento trazer isso para o dia a dia, que é como é que você diminui o custo de aquisição, que é trazendo clientes mais qualificados. Quem vai te trazer isso para o marketing? Quem está na base de cliente. Quais são os clientes que performam melhor? O CS traz para você. Para você investir menos em tráfego, menos em ads ali, para poder trazer o cliente mais qualificado. Ao mesmo tempo, quais são os produtos e serviços que o mercado está oferecendo que eu preciso oferecer? Quais são os parceiros que eu preciso estar próximo? Então, você falou que está muito em evento, eu também vou muito em evento. O que a galera está fazendo de diferente que a gente não viu ainda, ou quem eu tenho que me aproximar para ser um parceiro de negócio? As pessoas não estão olhando para isso dentro do mundo. Sim. Eu falo, hein? Você tá perdido aqui. Não, imagina. É ótimo. Isso é ótimo. Então, vamos lá. Não sei se eu respondi tudo que você falou. Respondeu. Ficou claro, né? O significado de cada um desses termos e onde eles se encaixam ali quando a gente faz uma venda. E aí, aqui eu já quero entrar em alguns detalhes aqui para a gente entender um pouco da sua opinião em relação a isso, né? Eu vou fazer muitos paralelos aqui da Getax, do nosso... Hoje na Getax, né, a gente é um SaaS, Uhum. então um modelo de recorrência também, e a gente tem uma área de CS, enfim. E aí eu realmente também tenho essa dúvida em relação ao mercado contábil, né? Então, quando a gente fala de SaaS, a gente mede o engajamento do cliente com base no uso do software, né? Quantas vezes esse cara se logou, enfim... É uma coisa mais, na minha visão, é mais palpável, é mais fácil de você metrificar o engajamento. Como é que eu faço isso com um serviço de contabilidade? Maravilhosa pergunta. E até para quem é SaaS, é uma armadilha isso, né? Isso, Porque o que o cliente mais quer é não logar. É que eles façam sozinho. perfeito. Quanto mais vocês deem a continuidade ali para ele fazer. Teve um cliente que eu não esqueço disso do Gesta, que a gente perdeu e ele era um alto índice de logar. E ele, né? Sim, Aí ele pediu cancelamento. Eu fui falar com ele. Ele falou assim: não, eu falei, mas você tá entrando? Eu falei, não, eu tô tirando meus dados para colocar no outro.
Então, até isso a gente precisa amarrar com outros indicadores. Não que lugar não seja importante, Sim, pelo amor sim. de Deus, é muito Sim. importante. Mas se isso não tiver atrelado a uma evolução, não funciona, né? O que que o cliente contábil quer hoje? Segurança. Então, assim, ele não vai te responder o tempo todo, ele não quer falar com você o tempo todo, mas ele quer ser atendido constantemente. Então, ter aqueles, não avaliações, mas retornos, né? Revisões trimestrais que ele receba é maravilhoso. Então, às vezes, a gente entra em negócios que eu não vou conversar com o CEO. Sim. Quantos fornecedores você recebe? Nenhum, Nenhum. praticamente. Então, por que às vezes a gente, quando vai fazer uma estratégia de negócio, quer falar com o CEO? Ele não tem tempo pra gente. Uhum. Então, quais são as camadas operacional e tática que eu preciso estar acoplada e ele receber o meu retorno? Então, para mim, o mundo contábil tem que olhar para isso. Quem é da operação do meu cliente que precisa ser acionado para que, quando chegar uma revisão de números, planejamento do ano que você vai cobrar dos seus líderes, me justifica por que eu vou continuar com a consultoria com a LEC. Me justifica por que eu vou continuar com a Getax. Porque aí você preparou ele para mostrar os resultados. Então, a gente hoje, a gente tem que ser uma solução que faça quem está na operação crescer. Perfeito. Se não fossem, eles não vão olhar para a gente. Então, essa é a virada de chave do mundo contábil. Então, qual é a dor que eu, escritório de contabilidade, vou resolver do cliente que ele nem sabe que ele tem? Só que a gente fica preso só nas obrigações, só naquele dia a dia, né? Então, se ele não olhar lá para a ponta, não vai funcionar. Então, vou dar um exemplo, que é o que vocês trabalham muito, nota fiscal. A contabilidade sofre muito com isso, porque às vezes ela abre mão para poder tirar notas para os clientes, aí ela perde o controle, porque aí o cliente pediu uma, você fez uma, ele quer uma, quer duas, quer três, quer quatro. E aí ele não consegue cobrar por esse serviço. Uhum. E aí ele fica refém do cliente. E se eu não fizer, o cliente vai para outro lugar. Então, assim, como é que eu crio um processo? Se o cliente do meu cliente não consegue emitir nota, eu vou vender esse serviço e ganhar um dinheiro em cima disso aqui. Uhum. Só que eles não se preparam para esse passo de resolver a dor do cliente da ponta. Então, assim, quais são as soluções hoje que eu preciso oferecer para o cliente do meu cliente para que ele fidelize no meu cliente, para que ele fale assim, putz, isso veio da Getax, isso veio da LEC. Essa solução aqui para mim. Então, a gente tem que pular uma etapa para trazer essa fidelização. Aí, ele olha para mim com outros olhos ali. Entendi, perfeito. Um outro ponto interessante, a gente, no último episódio aqui, a gente falou bastante sobre vendas, né? Uhum. E o mercado contábil é um mercado muito tradicional tem mudado muito, né? Mas sempre foi um mercado que dependeu muito de indicações para crescer. Sim. E agora a mentalidade do contador está mudando, muitos contadores estão focando muito na área comercial, né? Em trazer novos clientes. E isso acho que acontece na maioria das empresas, acho que até no segmento de software isso é muito comum, né? A gente dá muita atenção para vender. Sim. E depois que a gente vende, Acabou. vamos para o próximo cliente. E se tratando de um negócio de recorrência, né? Eu estava analisando até... Eu estava vendo uma matéria que mostrava um gráfico. E isso é um fato, né? No mundo de recorrência, a retenção ela é mais importante do que a venda. Com certeza. Quando você olha no longo prazo. Porque o lance todo é a receita ficar exponencial. E se o seu cliente se ele não fica Acabou. na base, você vira um comércio sem recorrência, né? Você só fica vendendo e você tem que vender para cobrir os clientes que estão cancelando, né? Então, assim, como que você vê isso nos escritórios que você atende? Você vê essa mentalidade de que o comercial ele tem a sua importância, mas tão importante quanto é você reter esse cliente? Vou te dar alguns exemplos, né? Eu nunca vi uma empresa que tem uma meta de retenção. Maravilhoso. Quando a gente fala de vendas, todo mundo tem uma meta de vendas, né? Mas eu nunca vi falar de meta de retenção. Pô, quando a gente bate a meta de vendas, a gente comemora. Sino, buzina. A gente vê no Instagram, vai chegando no final de mês, todo mundo postando e tal. E a gente nunca vê isso
na base. Pô, atingimos a nossa meta de retenção. Não tem. Então, realmente... É difícil. A gente, quando entra, a gente tenta trabalhar 2 métricas importantes dentro das empresas contábeis. Em geral, mas no contábil a gente está colocando o LTV, Tá, que é o Lifetime Value, é o tempo de vida que o cliente está lá versus o valor que ele gera. perfeito. Geralmente eles nem sabem. Ah, não, esse é meu cliente há muitos anos. Quantos? Porque eu sou de número, eu gosto de dados. Uhum. Nunca sabem me falar. E a mesma coisa o CAC, o custo de aquisição de cliente. Quantos meses um cliente tem que ficar aqui para começar a te dar lucro? Ou deixar de te dar prejuízo? Aí eles olham assim e ficam meio chateados. Aí eu vou para um outro pilar. Eu falei, eu quero pegar toda a sua equipe de venda e eu vou medir a equipe de venda, a retenção da sua equipe de venda. Perfeito. E eu já aviso, o seu melhor vendedor é o que tem a menor retenção. O seu melhor vendedor, ele vai bater recorde de venda, Mas é o que menos mas tem. geralmente ele não tem a melhor retenção. Entendi. Geralmente. Uhum. O que fica ali oscilando entre 90% e 100% da meta, ele é um cara que tem uma retenção melhor. E aí você Entendi. premia só quem bate o faturamento. Perfeito. Então, o que a gente começa a mostrar para ele? Que primeiro eu tenho que ir na venda porque ele tá olhando para isso, né? Hoje, venda no mercado contábil é muito aquecido, você tem que falar sobre isso. Sim. Quando eu trago para dentro de casa e mostro que o melhor vendedor traz os clientes mais qualificados que ficam mais tempo e mostro isso em dinheiro, porque tudo tem que mostrar em dinheiro. Sim. Eu mostro em dinheiro, desde o CAC até o LTV, o cara falou assim, entendi. Eu falei, então você tem que olhar para cá. Se ele tá fazendo bem feito e as pessoas, ele tá indo bem aqui, sem o CS. Imagina se a gente coloca essa taxa de retenção aqui para você olhar. Legal. E aí, depois que a gente organiza, eu trago um número diferente. Vamos falar sobre resultado? Então, a gente vai pegar o que teve de venda, novo. A gente vai pegar o que teve de venda na base e tirar o churn. O resultado disso é o número de crescimento que a gente quer para a empresa. Não é o número lá do planejamento, mas é um número que eu quero olhar aqui. Uhum. E premia todo mundo por esse número. Em vez de... Pode premiar isoladamente, mas vamos premiar pelo resultado geral, o NRR, que é o Net Retention. E aí você vai... Aí a galera fala, pô, nunca tinha pensado nisso. Então eu tento trazer para ele um número que ele tá perdendo, eu tenho que mostrar a dor dele aqui. Então, por exemplo, eu pego os melhores vendedores, calculo o churn desses vendedores e multiplico por 12 para ele ver no ano, eu falo assim, eu tô perdendo dinheiro demais. Eu falei, tá. Então, algumas comissões que você pagou, só o seu vendedor ganhou. Sim. Você teve prejuízo. Né? Então, existem alguns modelos de comissão hoje, e vocês já entraram nesse mundo de vendas aí, que vem mudando. Que o vendedor, ele recebe uma bonificação pela venda, mas a sua remuneração, ela é de acordo com o CAC. Então, se o cliente vai ficar 10 meses... A comissão dele é recorrente durante 10 meses. Tem alguns lugares que ganham um percentual pela vida útil do cliente, que é legal. Que aí você pega venda e CS ali e faz um bem bolado. Porque se a gente não olhar para isso, eu vou vender de qualquer jeito. Perfeito. E é isso que tá mudando. E aí, o que eu faço? Pego os melhores clientes da base, o que vem crescendo mais, mostrando a esteira, né? Esse mundo exponencial, e trago para venda. Falo, ó, esse é o modelo que vocês têm que vender. E ajudo. De preferência, o CS participa do processo de venda. Principalmente no finalzinho ali, para amarrar papéis de responsabilidade. Porque quem compra não é quem vai usar. Sim. Então, assim, a gente trabalha muito ali na venda com uma figura estratégica, mas quem vai estar lá é a operação que está com raiva da gente, muitas vezes. Então, como é que eu quebro isso? Trazendo a operação para dentro do processo comercial. E, na verdade, o CS, que não traz receita, não adianta nada. Então, não é cliente feliz, NPS. Eu não olho para isso. Eu olho receita recorrente. Perfeito. CS, para mim, é dinheiro. É associado... Então, tanto que eu entro em algumas empresas e tenho o time de CS, mas eu não gosto de vender. Eu falei, pode olhar. Ou você evolui para esse lado, ou você não vai caber dentro do modelo de negócio de CS. Então, o CS, que era uma pessoa responsável no início pela satisfação, hoje ele é um dos pilares é a satisfação, mas ele é responsável financeiro. Então, ele passa a ser um gerente de negócio. Tanto que eu falo isso. Ele não é um customer success para cuidar de sucesso. Ele é um gestor de negócio.
ele tem que se aprofundar, ele tem que entender o modelo do cliente, usando os nossos produtos e serviços para fazer isso. Mas quanto mais ele for um agente de negócio, melhor. Isso que você falou é bem interessante, porque conversando com esses contadores, muitos deles, eles enxergam uma área de CS como simplesmente um suporte proativo. Uhum. Bom, eu vou contratar algumas pessoas aqui, alguns CSMs, né, o termo que se usa ali, para, ao invés de eu esperar o meu cliente vir tirar alguma dúvida ou questionar algo sobre o nosso produto, enfim, eu vou ativamente abordar ele, verificar se está tudo bem e tudo mais. E quando a gente tem essa visão, isso vira um custo Absurdo. que enfim, não vai trazer nenhum retorno. A conta não fecha, A exato. conta não fecha. Por que isso foi para o escritório contábil dessa forma? Porque em vez de eu capacitar os meus técnicos a melhorar o relacionamento com o cliente, eu coloco uma pessoa sendo um ponto de interseção. A gente precisa melhorar todas as áreas da empresa para conversar com o cliente. Eu não posso ter um departamento fiscal que não sabe conversar com o cliente. Sim. É impossível você depender de uma única pessoa. Então, um escritório que tem 3.000 clientes, quanto CS vai precisar ali? Porque um CS, para ter um atendimento de qualidade, fazer isso, ele tem no máximo 50, 60 clientes. 3.000, como é que você vai fazer? Não para em pé. Então, o que aconteceu muito no início é: vou criar uma área, colocar um socorro, um bombeiro, para quando o cliente gritar, manda para esse bombeiro. Só que ele não dá conta. Os Sim. problemas vão piorando. Em vez de melhorar, às vezes, você cria uma área de CS, você tem mais problema do que você não tinha. Porque você cria uma expectativa no cliente de tem alguém que tá cuidando de mim. E ele não dá conta. O bracinho é pequeno pro tanto de coisa. E toda vez que você abre esse canal pro cliente, ele se sente à vontade de levar os problemas. Sim. E as empresas não estavam preparadas para os problemas que elas causavam e aí tinham que resolver. Então, assim, essa mudança do comportamento de consumo, o cliente hoje é diferente, ele quer discutir com você. Né? Não é igual a gente lá atrás, ó, toma um boleto. Não, é isso. Não, me explica esse boleto aqui. Uhum. Qual foi ali? Hoje, o cliente ainda tem uma pimenta nisso tudo, que é a IA. Sim. Hoje, o cliente senta com o contador com o diagnóstico inteiro da empresa dele feito no ChatGPT. E ele vai discutir. E aí tem contador que acha ruim. Eu falo, não ache ruim, seu cliente está se preparando para falar com você. É você que não está preparado para os questionamentos que ele tem. Perfeito. É isso mesmo. Então é igual médico, né? Hoje todo mundo faz o exame e joga lá. O laudo já vai direto pro GPT, depois você vai... Sai de lá com o diagnóstico. Exato. Você chega no médico e fala assim, ó, o tratamento é esse aqui, doutor, pode fazer só... Só assina. Só assina, mais ou menos. Então, assim, o cliente que chega para mim com todas as possibilidades, eu acho incrível. Uhum. Pô, esse cara tá estudando, tá olhando. Agora, aquele que... Eu faço muito isso. Eu disponibilizo muito da minha agenda para estar à frente de novos clientes. Eu gosto de conversar com novos clientes. Dentro do time comercial, assim, eu gosto. E aí eu falo às pessoas, não, é isso, mas não toma decisão. Não vai. Aí eu ligo. Falei assim, eu como dono, eu tô conversando com você como dono. Uhum. Você falou comigo que era isso, e você já morreu dentro do operacional de novo. Mas eu... Falei, tá vendo? O seu cliente vê exatamente isso. Você rodando. Então, existem algumas premissas que eu falo muito com os clientes. Falo assim, operacional é igual colesterol. Tem o bom e o ruim. Sim. O bom você tem que estar. Isso aqui é operacional que nós estamos fazendo. Sim. Isso aqui é levar conhecimento, é levar a facilidade que muita gente não teria escutando da gente aqui. A gente é um canal multiplicador. Só que eu vejo um monte de empresário sentado na mesinha dele e falou assim, não me incomode, eu estou só na estratégia, cheio de dashboard e não tomo uma decisão palpável. Uhum. Então, eu acho que essa mudança do cliente hoje vai fazer com que nós, empresários, mudamos esse olhar da operação para trabalhar no que precisa ser feito e não o que eu quero fazer. Perfeito. E olhar para cliente dessa forma é importantíssimo. Muito bom. Ó, a gente fala muito, quando a gente fala de CS, um termo que é muito falado, e eu tenho certeza que a nossa audiência aqui tem muita dúvida do que é isso na prática, né? É quando a gente fala de jornada do cliente.
Então, a gente ouve muito falar sobre criar jornadas para diferentes perfis de clientes. Mas o que é jornada do cliente, afinal de contas? Maravilhoso, maravilhoso. E eu vou trazer um tempero para isso aí que é a minha provocação. Jornada do cliente é desde o ponto que ele tem uma dor e ele vai ter toda a trajetória desde da vontade, então desde o marketing até o momento que ele vai embora. Essa é a jornada do cliente. Tá. Só que aí criaram a jornada do sucesso do cliente, né? Porque a jornada são os pontos de contato e a evolução dele, do seu produto. Aí criaram a jornada de sucesso, que é desde o momento que ele tem a vontade, compra e fica o maior tempo possível. Só que essa jornada é o que não acontece 99% do dia, porque é o que a gente deseja, Uhum. né? Vamos pegar um exemplo prático. Eu comprei um livro Tá. e eu entrei na internet, digitei o nome do livro, achei, comprei, o preço estava bom, fiz a compra, tá lá o prazo, chegou na minha casa no tempo certo. Perfeito. Eu não preciso me preocupar com isso. Agora, se der errado. Aí eu pego nas empresas e desenho a jornada do insucesso. Aí a jornada do sucesso, gente, ela é desse tamanho assim, ó. Quando eu vou mapear de insucesso, ela triplica. Aí a pessoa fala assim: eu não sabia disso. Porque a gente treina o nosso time só porque dá certo. Perfeito. O que dá errado, a Alec e o Gustavo resolve. Aí o seu time tático tá lá no operacional morrendo. Porque ele não mapeou o que tá dando errado, não treinou as pessoas pro que dá errado, e aí ele tem que ir lá e resolve. Então eu mapeio a jornada que a gente desenhou, que é a jornada que a gente quer que flua da melhor forma. Mapeio a jornada do que dá errado para ter uma jornada ideal, que é essa jornada do cliente com problemas e soluções. Então, se o software sai do ar, o que eu, operador, tenho que fazer? Aí eu tenho que acionar isso, as pessoas não sabem o que fazer. Sim. Então, romantizou muito o que é a jornada do cliente, porque é só o que dá certo. E aí, quando você vai pro dia a dia, você olha para aquele negócio e fala assim, eu falo quando eu vejo na parede das empresas, eu entro e falo, pessoal, Alec, a jornada do cliente, eu tenho uma síncope. Porque eu falo assim, se essa jornada tá ali, você não mudou nenhuma vez, deu tudo errado. Tá errado. Porque é muito dinâmico, É né? isso, é o tempo todo. Então, o cliente da Getax do início do ano não é o mesmo cliente agora. Perfeito. Não é. Então, como é que a gente tem que ter uma jornada, primeiro, única, sem a mudança? Então, assim, o software muda, Uhum. a consultoria muda, a jornada é a mesma. Então, assim, pegaram um tema importantíssimo, que é esse mapeamento, que é treinar as pessoas em cima desse mapeamento para ter a maior fluidez. O cliente tem que saber a jornada dele. Então, é uma mistura. Então, esse é o grande problema de jornada do cliente hoje. Ninguém sabe como colocar na prática, né? O como vai fazer. E aí, trazendo um outro ponto que você comentou agora há pouco, que em relação à expansão. Qual que é a minha opinião? O que eu vejo como o mercado contábil ele tem uma particularidade nesse ponto. E eu vejo isso como uma oportunidade muito grande e quase ninguém explora isso. Queria ouvir sua opinião em relação a isso. Que é a seguinte. Hoje o contador ele tem acesso a praticamente todas as informações dos seus clientes. Ele conhece muitas dores dos clientes que muitas vezes vai além dos serviços que ele oferece. Sim. E inclusive, o contador, muitas vezes, ele é procurado pelo cliente pedindo indicações Perfeito. de soluções para resolver essas dores, né? Não é à toa que faz parte de diversas estratégias de diversas empresas ter o contador como um canal de distribuição. É exatamente isso. Muitas empresas, esse é o principal canal, inclusive, né? E aí, no final do dia, o contador acaba entregando ali conectando, né, os seus clientes com essas soluções e muitas vezes ele não tem nenhuma remuneração em cima disso. Nenhuma. Né? Então, assim, como é que você enxerga isso? Você também sente que isso é pouco explorado? Existe alguma estratégia ali para o contador não só vender soluções próprias para os seus clientes, como abertura de empresa, alterações contratuais e tudo mais, planejamento tributário, mas também criar de alguma forma um marketplace ali, um ecossistema de soluções. Como é que você enxerga isso e como que você...
se eu pretendo fazer isso, o que você vê que seriam ali os pontos mais importantes para eu observar em relação a isso? Poucas pessoas estão fazendo isso hoje, Uhum. Gustavo. Mas poucas mesmo que conseguem. Eu acho que a dor número um é ele conseguir vender para a base dele as soluções que ele tem. Então, ele Perfeito. não consegue ter um portfólio de produtos e serviços claro para o cliente dele ali. É o primeiro ponto. Uhum. Ele não mapeou o que o cliente dele precisa. Então, ele mapeia para saber se isso eu vou internalizar ou eu vou buscar dentro de soluções para fazer isso. Porque às vezes fica mais caro ser internalizado que ter um parceiro sério ali. Só que o amadorismo tá tão grande que eu não consigo sentar com você, Gustavo. Olha, eu tenho um hub de clientes que faz sentido para Getax, que tem ali a solução. Vamos fazer uma parceria de indicação. Ele não tem essa. Uhum. Eu acho que aí eu vou entrar num vespeiro aqui, posso sofrer um possível cancelamento aqui. Existe um ego muito grande dentro do mundo contábil. Eu sou autossuficiente, então eu não vou pedir ajuda. É difícil você sentar com alguém que tenha. Os mais novos hoje eu vejo mais abertos a isso. Então eu vejo escritório que está em transição de gerações, as novas gerações estão olhando para essa dor, né? Então, assim, tem gente que está perto do agro e nem olha para o agro. Uhum. Tá lá, o produtor rural tá ali, nem olha para isso. Tem gente que não fala da abertura de empresa. Esse cliente que eu citei que foi concorrente foi exatamente a abertura de empresa. Então, assim, ele não fala desse serviço porque não existe um mapeamento do que o cliente pode, não existe uma oferta, porque eu não sou vendedor, quem tá na base não vende, Uhum. e eu também não gero negócios para um time comercial. Eu não preciso vender, mas eu posso gerar leads qualificados ali que o time comercial vem, né? Então, quais são as empresas que eu hoje, quais os clientes que eu atendo que vão precisar de uma abertura de empresa ou que querem me indicar alguém, né? É a mesma coisa o imposto de renda. Aí eu faço o imposto de renda do Gustavo, mas não faço da esposa dele. Por que eu não estou fazendo da esposa dele? Sim. Porque eu não ofereci. Porque eu não preparei. Então, eu acho que o primeiro pilar é o que o meu cliente precisa. Ele não tem essa noção clara. Segundo, como eu oferto isso na base, tendo um time muito técnico e sem preparar uma sequência dessa jornada de expansão para gerar leads para o comercial, às vezes. Como é que eu faço um marketing, um customer marketing, um marketing interno para cliente, mostrando as minhas soluções, né? E não enchendo meu cliente de e-mail ali, não é isso. Sim. Como é que eu sou estratégico o suficiente para isso? E depois disso eu olho para fora. Quem são os parceiros que eu posso ganhar dinheiro junto? Por que não? Vamos ganhar, eu te indico, você me indica e a gente vai. Mas que o cliente não sinta que ele é só um negócio entre as duas empresas. E sim, que você está indicando, Lex, você está indicando a Getax, porque você sabe e confia no trabalho deles e você passa a ter eu acredito nisso, tá, Gustavo? Sim. Uma corresponsabilidade na sua indicação. Sim. Então, Perfeito. assim, hoje eu tenho parceiros de negócio que eu indico e compro a briga junto. Uhum. Eu vou lá, ó, deu errado, o cliente me procura, eu vou lá, ó, como é que nós vamos resolver isso aqui? Como é que eu posso fazer? E isso dá trabalho, então tem uma gestão além disso. Mas se 5% dos escritórios estão olhando para isso, é muito. Então fica gastando dinheiro com novos clientes o tempo todo. Sim. Você trouxe um dado importante, o escritório contábil, ele tem muitas indicações. Tem, mas ele não explora mais. Uhum. Porque ele espera ser indicado, ele não pede nenhuma indicação. Ele não vai acabar, né? Hoje existe isso, eu vou criar um programa de indicação. Muitas pessoas me chamam para fazer isso. Aí eu passo do pressuposto seguinte, eu vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes você pediu indicação? Nenhuma. Eu falei, então já é uma barreira, porque você quer dar um benefício da indicação com um benefício financeiro. Por quê? Uhum. O cliente te indica, ele gosta de você, tá preparado, tá na fase da jornada, ou as pessoas, que é um outro erro, oferecem produtos e serviços no momento que o cliente está com problema. Aí eu tô com um problema de nota fiscal, tô ali no olho do furacão, falei, você sabe que tem um serviço? Não, resolve o problema, Sim. põe o cliente rampando bonito de novo, aí se oferece. Esse é outro erro que acontece muito em contabilidade. Eu vou oferecer um produto ou um serviço pro cliente quando ele tá na maior dor dele.
Aí ele quebra a expectativa. Ou eu só resolvo com benefício financeiro. É igual o churn. Um cliente pede cancelamento. Aí eu vou trabalhar o cancelamento. A primeira coisa que as equipes de CS e cancelamento e financeiro fazem é o benefício financeiro. Ele não pediu benefício financeiro, ele quer usar. Como é que eu acompanho próximo, cria essa estratégia, porque senão você tá só postergando o churn, Sim. né? Você tá Sim. só jogando para frente ali. Você não tem esse trabalho. Mas eu acredito nesse, eles não exploram. Sim. Tem o receio da corresponsabilidade, porque para mim isso é muito sério. Pô. Sim, Eu tô sim. te indicando, vamos ter uma linha ali legal ali. Sim. Eu também tenho essa mesma visão. Falando um pouco de métricas. Tá bom? Na sua opinião, quais são as principais métricas ali? Eu sei que tem diversas métricas, né? Falando de CS. Às vezes é o que você falou. Tem um dashboard gigante Não com serve pra nada. diversas e não, às vezes você não consegue nem interpretar aquilo, né? De tanta informação. Mas se fosse para você elencar ali as principais métricas de CS, quais você diria que são as mais importantes para a gente acompanhar? As primeiras que eu coloco ali, vamos começar. No início, eu faria uma pesquisa de satisfação em cada fase do cliente, Tá? porque ali você tem. Não é o NPS, as pessoas confundem. NPS é uma métrica de indicação da empresa, né? De marketing, brand, posicionamento. E ainda tem esse erro ainda, usam as métricas erradas. O CSAT, ele vai medir em cada fase a satisfação, ou o esforço que eu tenho, né? Então, tem a métrica de esforço, mas é o quanto eu consegui terminar um pedaço e como é que foi. Então, eu gosto muito dela. Adoro a olhar o CAC, que não é necessariamente de CS, mas é onde eu respondo pro time ali que tá dando certo. E o LTV. LTV, Lifetime Value ali. Tempo de vida desse cliente. Ah, Leque, o churn. Churn tem que olhar todos os dias. Uhum. O NPS tem que. Mas, se você olhar para essa taxa de expansão ali, o retorno financeiro, você olhar para o LTV e olhar para o CAC, você já vai ter uma visão de negócio muito legal ali. Então, esse CSAT, basicamente, trazendo A aqui para pesquisa, né? um exemplo, fiz uma primeira reunião de onboarding, mando um formulário, um e-mail para o cliente, perguntando o que ele achou, uma nota de 0 a 0 a 10, 10, 0 a 0 a 5. 5, e pode comentar sobre isso, ou qual foi o melhor momento. Porque aí você vai, principalmente no início ali, né? Uhum. Quanto mais você conseguir feedbacks, principalmente do que ele não está conseguindo fazer, melhor é. Sabe o que eu acho bastante interessante disso que a gente está falando? A gente conversa às vezes com... O contador, ele começa a ler, Enfim, hoje tem muito material na internet falando sobre CS e tudo mais. E existem empresas, principalmente no segmento de tecnologia, né? Que é um segmento mais maduro Sim, do sim. ponto de vista de CS e tudo mais. Tem muita coisa, tipo Health Score, enfim. Tem um monte. Aí, às vezes, você começa a ler sobre isso, você fala, meu, como é que eu vou colocar isso? E às vezes você não precisa. Não precisa, você não precisa. Você precisa mapear o quanto você te retém, o quanto você vende para quem retém, o quanto você perde e o quanto tá entrando, como é que você vai ganhar, ter lucratividade. E isso é engraçado que isso se aplica para várias. Vários, né? Você deu um exemplo aí. Eu tô querendo estruturar um puta de um programa de indicação. E eu nunca pedi uma Nunca indicação. pedi uma indicação. Nunca mandei um e-mail pedindo uma indicação, por exemplo. Nunca numa reunião que eu tive um feedback positivo pedi uma indicação para o cliente. Então, Por isso que eles ficam com raiva quando a gente fala que tem que fazer o arroz com feijão básico bem feito. É porque o básico não é não é feito. feito. Eles vão lá na frente. Não, é porque eu vou oferecer. Eu falei, cara, o cara não só não morde. Você quer ver uma coisa que o cara não assina o contrato, Gustavo. Você não consegue formalizar a entrada do cliente. Sim. E vai atropelando os processos todos. O cliente fica naquela loucura. É o que eu te falei. Pega o cliente que é novo na contabilidade, nunca teve contabilidade, e um cliente que vem de outra contabilidade. São duas jornadas diferentes. E hoje, dentro da contabilidade, é a mesma jornada. Sim. São dores diferentes, são passos diferentes. E ele fica ali. E o cliente fica lá, pra lá e pra cá. Tum, tum. Então é complicado. Um escritório que está querendo iniciar ali uma área de CS. Uhum. Tá? Então, imagina que eu tenho um escritório já estruturado, eu tenho ali 100 funcionários, um escritório grande. Vamos trazer esse exemplo. Qual que é a estrutura ideal que você vê? Né? Porque você comentou aqui que não dá para o CS ficar
no meio do caminho entre a área operacional e o cliente toda hora, né? Se ele tiver que executar tudo, não dá Não dá. conta. Se ele for o gestor, ele consegue. Beleza. Ele é tipo o maestro Tá. do que vai rolar. Só entendeu? orquestra ali as... É isso aí. Então tá, vamos lá. Qual que é a estrutura ideal para um escritório? Para ele começar uma área de CS? Quais são os profissionais? Legal. E exatamente como que ele começa isso? Eu acho que é legal a gente fazer isso para um escritório que está começando, Uhum. né? Porque eu imagino que muito da nossa audiência aqui é esse perfil, é o escritório que está começando agora. Uhum. E se ele consegue iniciar, Uhum. o próprio contador consegue já fazer algo para poder dizer, olha, eu tenho algo de CS aqui, antes de estruturar uma área. E depois um E grande. depois como é que eu estruturo isso já? Quem tá começando é mais fácil, né? Porque aí você já desenha. E é engraçado que os mais novos, o dono está fazendo onboard. Por quê? Porque geralmente ele vende. Se ele não garante essa primeira entrega, a mentalidade já mudou. Ele já viu que ele tá perdendo. Então ele tá gastando o tempo dele ali naquela fase ali. O que eu acredito no escritório? Primeiro, eu tento trazer alguém interno para fazer essa nova função. Por quê? Esse alguém interno já entende do mundo contábil. Se eu trago um CS de mercado, por exemplo, um CS que você me indicou, ó, esse cara é muito massa, mas ele quer outros desafios, não quer continuar aqui na Getax, estou oferecendo. A dor dele operacional é muito maior do que quem está ali dentro. Treinar CS é mais fácil que treinar o mundo contábil. É muito mais fácil. Então, é a mesma coisa. Treinar sobre o software da Getax é muito mais difícil do que você vir com uma cultura de CS. Então, eu tento trazer sempre as pessoas internas. Então, alguns departamentos têm pessoas que gostam de falar com o cliente. Então, eu pegaria uma pessoa dali. Estruturaria o onboard. A hora que o onboard estiver funcionando, eu trago uma pessoa para fazer essa parte do ongoing. Porque se ele resolver isso aqui, os departamentos começam a entregar. Então, assim, 2 pessoas são o ideal ali para a gente fazer um bom trabalho. São novos clientes. Depende do volume, né? Um escritório, um pequeno, uma pessoa faz tudo, Faz consegue. dois. Perfeito. Ela faz um onboard e depois ela vai cuidar desse cliente. Mas para ela cuidar desse cliente, todos os departamentos têm que entender que eles têm que entregar. Então, toda aquela gestão do sistema tem que funcionar. Então, eu, como dono, vou colocar uma figura de CS que vai fazer essa primeira entrega aqui de valor, que é o onboard, e tenho a gestão dos departamentos entregando cada um a sua área. E não é mandando as guias, é entregando mesmo, atendendo o cliente em todas as nuances. Então, isso é importante. Aí eu não preciso ter um volume muito grande. Uma outra forma de você não ter uma coisa muito onerosa é tecnologia. Perfeito. Coloca um software que faça a jornada funcionar, o processo andar, sem que tenha que passar a folha de departamento em departamento. Então, a tecnologia vai ajudar. Então, à medida que você for crescendo, implementa tecnologia e aí, com o volume de pessoas, você vai... aumentou muito o cliente, aí você tem mais CS. Além disso, segmentaria, Gustavo. Interessante. O pequenininho, às vezes a automação vai resolver a vida dele. Ele não precisa... Aí, quando ele precisar de muita ajuda, ele tem um canal de suporte para resolver. Mas se for muito simples o que eu tenho que fazer, que é só mandar a nota, eu sou uma empresa pequena, ou eu sou uma clínica, que eu tenho já um processo, eu tenho uma secretária que funciona muito bem, cara, explica o processo e acompanha. Então, você cria... Aí você tem os indicadores. Pô, essa cliente me manda nota todo dia 5. Hoje é dia 10, ela não mandou. Opa, sinal de alerta, eu preciso fazer uma intervenção. Mas e segmenta. Você vai entregar mais atendimento. Não é para o que te paga mais, mas para o que necessita mais. Isso é outra coisa que eu gosto de falar muito. Então a gente vai ter o high ticket, o premium. Eu falei, não necessariamente. Não necessariamente. Você pode vender para o pequenininho um canal de suporte animal. Eu quero ter acesso a um canal de suporte premium, mas eu sou pequeno, eu quero. Então, associar o atendimento só com valor não funciona. Você vai cometer... Porque o pequenininho vai precisar mais de ajuda. Sim. Só que se eu sei o que ele precisa, né? Por exemplo, o pequenininho,
ele vai usar o Getax à medida que ele for evoluindo, ele vai usar cada vez mais. Então, para que eu vou dar tudo nesse início se ele não dá conta? Uhum. A sensação é, eu tenho isso tudo e não tô usando? Não vou, não quero mais, quero cancelar. Não, você precisa só desse pedacinho. Uhum. E aí o papel do CS é mostrar que ele pode crescer, né? Então, quais são os clientes da sua base que não são mais pequenininhos e você está tratando como pequenininho? Então, eu gosto de segmentar. Então, por MRR, por complexibilidade, por segmento, e aí você vai fazendo uma estruturação de CS diferente. Então, na verdade, a gente acaba tendo várias jornadas Várias jornadas. dentro ali, de acordo com o perfil do É cliente. Então, assim, a simplicidade vai ajudar muito. E simplicidade não é ser simplório, né? É Sim, diferente. É sim. você dar o que ele precisa. E tá tudo bem. Eu preciso disso, tá aqui. Só que aí, a parte consultiva que os escritórios têm que dar, que é ajudar ele a evoluir e perceber que ele tá próximo de um novo passo, é o que vai fazer o diferencial. Porque se ele só tem automação e ele tem que levantar a mão para tudo, aí dá errado. Sim. Você tem que ter os gatilhos certos ali. Queria tirar uma outra dúvida aqui, que é a seguinte. Qual que é a diferença entre CS e CX? Maravilhoso. Essa é uma pergunta que eu respondo muito. A experiência do cliente, ela é o todo. O CS está dentro da experiência do cliente. O CS, o suporte, aí o pós-venda que a gente fala, a área de qualidade. Então, o CX é tudo. É todo momento que ele entrega. Então, quando a gente fala em experiência, a gente está falando muito no emocional, né? Do sentimento que eu tenho com a interação com o seu produto ou serviço. Quando eu falo em CS, eu vou falar em resultado. É resultado. Tá. O CS tem que entregar o que ele comprou. Então, se você prometeu que você vai fazer esse cara crescer X%, o CS tem que entregar esse X%. A experiência, ela é o todo. Ela é o CS entregando, é o suporte funcionando, é a experiência para que tudo culmine ali no retorno sobre o investimento, né? Então, o CS está dentro Tá do dentro do CX. CX. Perfeito. E era uma briga, né? É igual fisioterapia e medicina, era uma briga. Sim. Muito bom. Lá na Getax, né, fazendo um paralelo aqui também, a gente tem trabalhado muito nessa parte de expansão, né? Uhum. Então, a gente tem uma série de estratégias para... Hoje, só para você entender, né? E aí, fazer esse paralelo, a gente tem uma plataforma que é modular. Então, temos vários módulos e o cliente escolhe qual módulo ele vai querer. Perfeito. Então, a gente tem diversos clientes que só tem um módulo, né? E por muito tempo, a gente sempre focou muito em venda, em novos clientes, né? E essa base foi crescendo e muitas vezes nessa venda ele contrata só um módulo. E quando a gente percebeu, a gente tinha uma oportunidade maior dentro da base do que fora dela, com novos clientes, né? Então a gente viu que a gente estava com uma base muito grande que utilizava muito pouco dos nossos serviços, né? Então a gente tinha 4 opções de módulos, ele tinha em média 1 ou 2, né? Tinha um potencial de dobrar a base só internamente. Hoje, o contador, eu vejo que, na maioria dos casos, ele tem ali o serviço de contabilidade, ele oferece alguns serviços pontuais, né? Abertura, alteração porque é uma coisa muito específica. Quais são as soluções que você vê que também são recorrentes, que ele pode agregar em termos de mensalidade para a base dele, né? Porque eu tenho certeza que a maior parte do nosso público aqui, basicamente, de mensalidade, ele cobra ali os honorários contábeis. E nem consegue reajustar, né? E nem consegue reajustar, exato. Então, que ele pode trazer ali para agregar essa mensalidade, né? Ter essa expansão de forma recorrente dentro da carteira, pelo que você vê aí no mercado. Ó, aquilo que eu falei um pouco do início, vender um planejamento estratégico, não só tributário, porque aí quando ele vende um planejamento estratégico junto, ele consegue colocar o tributário, ele consegue colocar um consultivo, fazer uma análise da empresa ali ao longo do ano. E aí ele pode criar uma recorrência. São 12 encontros no ano comigo, sócio ali, para fazer esse trabalho com você. Legal. É maravilhoso. Eu vejo isso e eu vejo poucos fazendo. Final do ano,
análise do ano anterior e planejamento do ano seguinte. Então, Black Friday, venderia esse planejamento igual água. Eu não vou vender outra coisa a não ser isso. Vou olhar para isso aqui. Imposto de renda, extremamente mal explorado. Porque é aquela loucura. Olha que legal. Pensa bem, você é um cliente recorrente da contabilidade. Você geralmente tem restituição. Né? Por que eu não te preparo para ter uma melhor restituição? Porque você tem muita necessidade, Gustavo, de receber com antecedência. Quanto mais rápido você entregar, mais rápido você vai entrar nos lotes. Sim. Não tenho, Leque. Por quê? Se você postergar, a gente entregar mais para o final, o seu dinheiro vai render mais meses. Você pode até ganhar como se fosse um investimento a sua restituição. Ninguém fala isso com o cliente. Sim. Da mesma forma, você paga. Então, vamos trazer antes para a gente ver a melhor estratégia para você pagar menos. Não tem isso. Manda os documentos, aí fica aquela loucura, o cliente não manda, o contador tá lá naquela loucura operação e ninguém explora isso da melhor forma. Sim. Sabe? Deixa eu entender um pouco mais a sua estrutura familiar. Sou eu, minha mãe, meu pai. Mas por que só o Gustavo tá aqui? Então, ele explora muito pouco as necessidades. Então, eu acho que, primeiro, precisa de uma pesquisa pra você entender o seu perfil. Eu venderia esse acompanhamento. A parte consultiva da contabilidade, ela é muito pouco explorada. Sim. Porque eles não sabem fazer esse acompanhamento ali. Uma coisa que eu percebo bastante também no mercado é que raramente a gente vê uma segmentação. Você tocou no ponto da segmentação. Não fazem. O cliente, uma indústria gigantesca, ela tem ela é tratada e tem os mesmos processos daquele empresário individual pequenininho, né? Então, acho que isso... A gente entra e segmenta. Primeira coisa que a gente faz o mapeamento e segmenta. Gustavo, hoje os nossos clientes têm pelo menos 30% de aumento de lucratividade. Olhando para base de cliente. Só organizando a casa. Sabe? Trazendo ali coisas do dia a dia do cliente que eles não exploram. Quando você segmenta, você fica assim, eu nunca pensei nisso. Segmentação é uma coisa que ninguém faz. E não ajuda o cliente na ponta. Então, quais são as soluções, aquilo que a gente falou um pouquinho, que eu posso oferecer para o meu cliente que eu posso cobrar? Sim. Eu posso cobrar ali. Nota fiscal é uma coisa que é uma dor gigantesca. E aí fica, liga pro Gustavo, que o Gustavo vai liberar lá. A operação tá esmagada, cansada, ferrada, e o Gustavo liga, só uma nota. E aí tem esses problemas. Outra coisa que a contabilidade explora pouco, gestão de processo. Deixa eu ajudar você a melhorar os seus processos internos que vão impactar em toda a parte contábil que eu vou trazer. Então, se eu sei que eu tenho uma ordem para poder chegar a esse número aqui para poder gerar o seu... Como é que eu ajudo ele a arrumar a casa dele para poder fazer? Perfeito. Então, são esses... Eu vejo pouco explorado aí. Tem muita oportunidade aí. Muito bom, Leque. Eu tô vendo aqui, a gente tá chegando ali no limite do tempo. A gente fala, hein? Passa rápido, né? Papo bom passa rápido, né? Eu queria que você falasse para o nosso público... Se você tivesse que dar um conselho, uma dica para quem está querendo começar, né, aquele contador que está começando a estruturar a área de vendas, que é um primeiro passo ali, e aí os clientes estão começando a entrar, e aí ele já começa a ter, fica mais perceptível a necessidade de estruturar melhor toda essa parte de CS. O que você diria para esse contador? Vai para operação. Vai sentir o pulso operacional, sente o que seu time está passando, sente o que seu cliente está passando. Aí você vai tomar as melhores decisões. Enquanto você estiver sentado na cadeira, longe do que acontece lá na frente, você não vai conseguir tomar as decisões mais assertivas. E aí é dinheiro indo embora, é alta rotatividade de funcionário, vai sentir o pulso. Não estou falando para você ficar no operacional, Sim. mas sinta o pulso, passe pelo que eles estão passando. Porque depois eles vão te expulsar de lá. Porque você acaba atrapalhando, porque você começa a ver demais. Mas é muito bom. Eu falo sempre. Eu quero... por onde? Vai pra operação. Conversa com o cliente. Prepara. Escuta. E outra coisa, escutar sem justificar. Pegue uma pesquisa e é digestivo. Toma um omeprazol
porque ali tem diamante. Então, assim, é parar de viver num mundo dos sonhos e vir para a realidade. Da vida Porque real. o seu cliente, ele quer coisas mais simples do que você está inventando. Eu mando ir por E eu operação. Eu tenho uma última pergunta aqui. Se um cliente meu pedir o cancelamento, eu tenho algo a fazer ou acabou? É simplesmente falar que eu vou seguir com o cancelamento? O que você diria nesse caso? Eu luto até o último minuto. Mas eu luto de uma forma muito consciente. Primeiro, eu vou entender o que aconteceu. Aonde eu errei como fornecedora e aonde ele também errou como cliente. Porque você pode ter certeza que tem erro dos dois lados. Sim, Aí eu crio um plano para apresentar para esse cliente de acompanhamento para a gente reverter isso. E faça um pacto. Cara, se você me der a oportunidade de corrigir a minha parte e você corrigir a sua, e tudo der certo, a gente continua aqui. Eu vou seguir por esse caminho. Se não, a gente encerra ali na frente, mas a gente tentou dos dois lados. Eu não desisto do cliente de jeito nenhum. Eu vou desistir do cliente, Gustavo, para falar que eu não desisto do cara que fere os meus valores. Então, se ele trata mal meu time, se ele não tem a transparência, a verdade, ali eu já demiti alguns clientes assim, Sim. e não tem problema nenhum com isso. sim. Que são questão de valores e princípios. Eu acho que isso é muito importante. Eu não quero ter qualquer tipo de cliente, eu quero um cliente que queira ser desenvolvido. E nessa hora do cancelamento, eu olho isso também. Peraí, ainda levo para o time comercial. Ó, esse cliente aqui veio completamente desalinhado, as premissas não foram e não é sobre o dinheiro. Né? É sobre a paz que eu quero ter. Ser empresário, você sabe o que é isso. Eu Sim. quero ter paz. Trabalhamos pra caramba, não tem sábado, domingo, feriado. Isso pra mim não é um problema. Mas eu quero ter paz. De deitar minha cabeça e falar assim, cara, eu tô seguindo os meus valores e princípios ali. Mas eu não desisto, eu vou até o final ali, até falar assim, não deu mesmo e... Teve um cliente que eu demiti que falou assim, não, mas eu quero continuar. Eu falei, mas eu não consigo te atender. Não é você que... Eu não consigo. Ele falou assim, mas nunca aconteceu isso comigo. Eu falei, então é a primeira vez. Sim, é Então, isso. tudo bem. Muito bom. A gente preparou aqui, a gente vai deixar um QR Code aqui na tela. Oh, Legal, hein? Pra Isso quem é ficou- legal. Para quem ficou aqui com a gente até o final, vai ganhar esse presente. Quem saiu antes já não vai ver Já não esse vai QR Code, né? Eu queria que você falasse um pouco desse diagnóstico, como é que Legal. funciona. Então, a gente vai colocar aqui na tela um QR Code, você escaneia, você vai cair numa página onde você vai poder acessar um formulário para ter um diagnóstico com a LEC, né? Então, O time tá ansioso para poder receber os clientes de táxi. Nós vamos fazer um diagnóstico. O que é esse diagnóstico, pessoal? A gente vai analisar alguns pontos do negócio de vocês, principalmente algumas dores, e vocês já vão sair ali com um plano para aplicar no mesmo dia. Se quiser, no mesmo dia, vocês já vão aplicar. Então, a gente vai mapear algumas dores estratégicas. Nessas perguntas que vocês vão responder, já caem alguns indícios. E a gente sai de lá, vai estar eu, a minha gerente CS, lá preparada para entregar para vocês esse plano, para vocês colocarem em prática. legal. Eu tenho uma premissa, e você tem aqui também, porque você está fazendo isso aqui. Se a gente melhora um pouquinho todo mundo... É gratuito, tá, gente? Não tem... Vamos colocar que é gratuito para não ter problema. Que é legal, a gente melhora o mercado, Sim. a gente evolui e a gente fica... Os negócios são completamente diferentes. Muito bom. E para a nossa audiência que quer te acompanhar nas redes sociais, qual que é seu Leque perfil? Chaves. Leque Chaves, O hein, nome é pessoal? difícil mesmo, né? Leque Chaves, que é Lectice em latim. Só para complicar minha vida, minha mãe. Então, Leque Chaves, eu tô no LinkedIn, Instagram, YouTube. A gente tá com vários canais de contato aí, então será uma honra receber todos vocês. Coloca que vocês assistiram no podcast lá, que o pessoal do time tem Legal. pra falar com vocês. Pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio. Se você está assistindo esse podcast no YouTube e ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos episódios. Se você está ouvindo a gente em alguma plataforma de áudio, se inscreve no podcast para não perder os próximos episódios. Leque, queria te agradecer. Eu que agradeço. Foi muito bom o papo, assim, uma aula aqui pra gente de CS, né? Então, Que bom. muito Contem comigo. obrigado e a gente se vê na próxima semana. Tchau, pessoal.